Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como foram nessa semana? Como estão nesses dias aí que o mercado está 100% direcional? Estão mantendo a calma? Estão mantendo a disciplina? Estão procurando topo para ficar vendendo? Ou estão aproveitando as talvez pequenas oportunidades, né, que o mercado está te entregando? O mercado te entrega oportunidade é para você aproveitar. O mercado está em tendência é para você lucrar e ser feliz com o movimento 100% direcional. Você aí do outro lado da tela que não está conseguindo aproveitar e aprender tudo isso que a gente passa aqui, eu só te convido a uma coisa, galera, a começar a ter disciplina a partir de agora. Felipe, eu não quero participar da sala, eu não estou em condições de participar da sala agora, eu não estou com aquela tranquilidade toda, mas eu tenho um operacional muito bem definido. Mas do que adianta ter um operacional bem definido se o seu gerenciamento não segue a risca mínima o 3 para 1? Vocês vão me agradecer quando vocês entenderem isso. Vocês vão me agradecer quando vocês entenderem o poder que está nas tuas mãos, que é só você usar, que é só você começar a ter coragem de seguir aquilo que é tão proposto aqui por mim. O pessoal da sala, a única coisa que o pessoal bate bastante na tecla com a gente, né, agradecendo e gostando da sala, é a disciplina. Tem operação? A gente faz. Não tem operação? A gente não faz. Tem trade? A gente segue a risca, vai lá, usa pelo menos o 3 para 1. Não tem trade ou estopamos uma operação? Tranquilo, não faça mais nada. Então, vamos que vamos. Nossa movimentação ela é sempre baseada nos termos e conceitos do Smart Money Concept. E sugiro a você a estudá-los, tá? O conceito do ICT, de Wyckoff, é muito importante você entender. Porque isso se dá à referência do preço. O preço é tão importante ou mais importante que a gente tem e você precisa colocar isso em prática na hora de estar à frente do gráfico. Vou falar o que aconteceu na sexta-feira, tá? E vou mostrar para vocês ali uns detalhes importantes. Tem cenários quando você está operando que você precisa observar. Nós estamos no movimento 100% de alta. O mercado não corrige hora nenhuma da semana que se passou, ou para ficar mais claro, da última quinta-feira. O que a gente fez então? Eu reduzi a minha referência. Reduzindo a minha referência, por que a esse ponto, tá? Porque eu vislumbrei esse rompimento de topo com correção no 50%. Felipe, mas aqui também houve um segundo rompimento, mas olha a diferença desses dois movimentos de rompimento. Eu gosto sempre de atentar a essas possibilidades. Olha só o primeiro e olha só aqui o segundo. Essa marcação aí eu vou falar de um jeito que eu gosto, galera. Isso não é regra, tá? Isso é gosto e atenção à referência do preço. Aqui, quando você observa essa última movimentação, esse fundo com este fundo com este topo, o que a gente tem de informação aqui? O mercado validou para a gente uma situação. Estrutura 1, com movimento de impulsão, com movimento de mitigação e com o movimento agora 3, que de uma nova impulsão. Só que esse último movimento, só a sua passagem é só com pavio. Então, eu ainda preciso usar essa referência. Felipe, mas aqui ele terminou o dia rompendo o topo. Sim, galera. Porém, esse último contexto aqui ainda precisa ser respeitado. E dito isso, a gente validou essa última situação, nossa última referência. Felipe, mas aqui teve rompimento, sim. Só que esse último movimento também não teve captura de liquidez. Então a nossa principal atenção foi, opa, a partir daqui é a minha referência. E sendo a partir daqui a minha referência, onde eu vou efetuar a minha entrada? Na expectativa de uma situação de retorno. A abertura foi o quê? Um retorno. A abertura foi o quê? Captura de liquidez. Então, a sua referência compradora está aqui. Felipe, eu tentei vender quando o mercado chegou nessa região de topo. Errado. Por que errado? Porque não perdeu fundo, o mercado capturou liquidez. Se eu acabei de mostrar para vocês que aqui não teve rompimento e só aqui que teve o rompimento, porque essa consideração é com pavio, por que você desconsidera
quando o mercado passa nesse segundo exemplo aqui com pavio, e aqui você considera com o pavio. Faz sentido nenhum. Ou você usa rompimento com pavio, ou você não usa rompimento com pavio. Ou o pavio vai ser uma característica inicial de liquidez, ou o pavio vai ser uma característica contínua de reversão de movimento ou continuação. Eu sempre valido pavio como movimento de liquidez. Se você usa dessa forma, você conseguiu aproveitar essa operação. Se você não usa dessa forma, você infelizmente acreditou na reversão de movimento, acabou estopando e viu o mercado 100% na alta. Felipe, depois, existiu mais alguma oportunidade aí? Olha, aqui nesse cenário aqui a gente ficou analisando essa nova estrutura. Por quê? Capturou uma liquidez, rompeu o último topo, né, que era o movimento final de sexta-feira, e validou para a gente essa estrutura. Infelizmente, o mercado toca apenas no 50%, então a gente ficou com referência de entrada aqui nessa base, que o mercado não voltou. Ficamos com a análise do gráfico de 1 minuto, que deu esse takezinho, esse aqui é um order block do minuto, né? Você pode observar, teve aluno que conseguiu validar essa operação e surfou bem esse movimento aí, que o mercado simplesmente terminou o dia na alta infinita, tá? E aí é o que você teve. Felipe, eu quis ser vendedor. Aqui nessa região, quando o mercado valida essa mudança aqui, dá para eu pensar em vendas ou daqui em vendas? Uma situação, galera. Vamos lá, deixa eu fazer um desenho aqui. O mercado está subindo. Você está vendo esse movimento. Então vamos considerar fundo e vamos considerar topo. Qual que é o último fundo que a gente tem? Aqui. Então quer dizer que esse meu último fundo é o quê? O meu choque principal. Dito isso, se existir para a gente a correção nos 50% da movimentação principal, que é este fundo com este topo agora, nós estamos respeitando a estrutura e dando continuidade ao movimento de alta. Essa é a primeira informação. Segundo, Felipe, eu quero tentar apostar numa reversão ou no movimento de venda e não apenas na compra. Por quê? Se eu estou com a expectativa de ver o mercado chegar aqui, por que eu não posso tentar descer vendido? E aí, o mercado fez esse movimento aqui para mim, ó. Eu não posso marcar isso aqui como um choque? Posso. Então eu vou esperar o que? Esse contexto aparecer. Perdeu o último fundo, ou seja, o choque interno para o movimento de mitigação. Certo até aí? Ok. Só que isso aqui acabou acontecendo, galera. O mercado veio até aqui. E aí vamos supor que sua ordem de compra estava e você não foi acionado. Quando o mercado começa a subir, essa venda ela ainda continua válida? Vai de você. Eu não valido mais. Por quê? Porque a estrutura principal é fundo topo. Se o mercado corrigir 50%, a expectativa é continuação. O mercado corrigiu 50%. Por que você vai continuar apostando em vendas aqui no topo? Não existe isso. Então, para você apostar em vendas, priorize esse movimento aqui. E se você consegue surfar esse movimento num choque rápido, num recuo rápido e numa descida de mitigação até os 50%, acabou a sua ponta vendedora. Ah, não, agora eu vou pegar a confirmação. Ah, não, agora eu vou apostar. Não existe isso. O mercado já fez o seu movimento de correção com a oportunidade de ser vendedor, agora é continuidade. Esse exemplo que eu te dei é nada mais nada menos do que isso daqui. Se eu tenho esse fundo com esse topo e você, um exemplo, marcou o choque aqui ou aqui, e o seu 50% já foi testado, não existe mais vendas. E se não existe mais vendas, por que você está apostando em entradas aqui? Vai tomar stop, merece tomar stop, não está prestando atenção no básico. O básico faz toda a diferença. Se você não está conseguindo fazer o básico bem feito, me ajuda a te ajudar. Comece a estudar mais. Postei lá no meu Instagram ontem, né? Coloquei sexta-feira, na verdade, coloquei um Reels lá falando, se você ainda não tem resultados do jeito que você quer no day trade, nas suas operações, estude mais, revise mais no final de semana, aplique mais e veja o resultado aparecer. Lá na sala ao vivo a gente está reduzindo esse tempo seu, não é tirando a sua responsabilidade de estudar, é reduzindo esse seu tempo. Última referência que a gente tem, tá aqui, eu vou marcar essa referência. Isso não quer dizer que eu sou 100% comprador aqui nesse fundo. Porque, olha só, tem uns fair value gaps aqui, eu tenho uma base, eu tenho muito ponto de compra.
só que eu não vou apostar em todos eles. Eu sempre priorizo nesse tipo de situação a estrutura validada do dia, não a estrutura do dia anterior. Por quê? Depende muito de onde o mercado abrir. Imagina só, a abertura aqui. O que eu vou ter? Eu vou começar a olhar, opa, isso aqui pode ser uma LT, aqui pode gerar para mim uma oportunidade de compra. O mercado abriu com gap de baixa, abriu aqui. Eu vou ser comprador aqui? Não. Por quê que eu não vou ser comprador aqui? Muito simples. A partir do momento que eu ser comprador aqui, eu estou suscetível a ver o mercado manipular um fundo para subir. Lembrem sempre, para subida de preço, para continuação de alta, manipulação de fundo. Para derrocada, manipulação de topo. Então, onde que é o possível fundo mais suscetível a ser manipulado? Aqui. E o que você tem logo abaixo? FVG, base, mais uma região de base aqui importante. É esse topo que foi troca de polaridade aqui, que também é muito legal para a gente, porque isso aqui pode ser um breaker block, caso uma correção aconteça com mais clareza. Então prestem bastante atenção. Felipe, eu quero ser vendedor. E eu estou usando essa referência aqui. Vai procurar sua venda o mais rápido possível aqui, ó. Abriu, já caça essa venda para você descer vendido para encontrar o ponto de compra, porque a tendência é sua amiga e a tendência é de alta. Lá no menino dólar, movimentação também bem legal, né? 100% aí para baixo, o mercado abre sem gap algum, tá? Não teve gap na sua abertura, um movimento bem atípico, principalmente pelo que acontece com o índice, abriu mais volátil, caindo para depois subir. O dólar simplesmente teve um movimento contrário, ficou mais travado, teve uma certa barra interessante na sua abertura, mas a tendência foi de continuação. Aqui, galera, olha só, quando o mercado cai, a gente julgou isso aqui como indução. E sim, eu estava esperando para vender o dólar um pouquinho mais acima. A questão de esperar a venda e não executar não me caracteriza, não me dá, abre aspas, o direito de tentar ficar posicionando vendas no meio do caminho. Ponto final. Simples assim. Felipe, depois aqui, olha só, tem uma mudança de característica, tem uma compra nesse fundo, dá para fazer? Dá para fazer, não porque deu certo, mas porque você tem o princípio daquilo que eu te expliquei muito bem desenhado. Olha só, olha a movimentação que você tinha aqui. Olha esse contexto. Eu tenho este topo com este fundo. Tá certo essa estrutura aqui? Não. Por que que não está certa? Porque o mercado iniciou o dia lá de cima. Essa estrutura de fundo com este topo, quando acontece isso daqui, ó, rápido, direto e reto, você tem validação de indução, de manipulação. Felipe, mas se eu quero estruturar a minha referência a partir de uma indução, onde que existiria ela? Onde seria possível essa movimentação? Para ser bem sincero, na sexta-feira eu não vi uma captura clara de liquidez. Por quê? Porque o mercado, na sua queda, ele fez esse e agora aqui. Então, se fosse para mim julgar um movimento de captura de liquidez 100% tranquilo, seria esse bitoquinha na mínima do dia. Olha lá, vamos lá, a bitoquinha na mínima do dia. Por quê? Eu vejo a bitoca e eu vejo a mudança de característica. Somente isso. Por que que eu não posso julgar aqui como liquidez? Aqui é indução. Porque isso aqui não é topo, galera. Topo é a abertura com a máxima do dia. Fundo está aqui. Corrigiu 50%. Corrigiu. Então eu vou ter uma nova possível estrutura. Mas se não captura nenhuma liquidez, essa estrutura tende a ser falsa. Se essa estrutura tende a ser falsa, o que eu vou ter que observar? Novas referências para a manipulação. Felipe, que detalhe importante. Sim, você não presta atenção nisso, acaba perdendo dinheiro de graça. Para o operador que surfou essa compra aqui, depende muito do seu stop. E o stop ligeiramente colado no fundo, você tomou um beijinho e viu o mercado andar. Um stop relativamente afastado, você tomou um calor, mas viu o movimento acontecer. Então prestem bastante atenção nesses detalhes, galera. Fazem toda a diferença na hora das suas operações. Felipe, eu estava apostando na venda aqui, ó. E aqui para mim foi a liquidez, olha, teve um teste no FVG, tinha esse order block aqui e eu apareci na ponta vendedora. O horário não te favoreceu tanto, né, que já era depois das 3. E o mercado acabou não andando. Talvez amanhã
a gente já abra com o mercado pagando, a gente já abra com essa possível reversão aqui, dando continuidade, tá? Então, muita atenção nesses detalhes. Dólar, tendência de baixa. Você vai ficar apostando na compra, virando sempre no lado oposto, caçando fundos num dólar que é só para baixo, caçando topos num índice que é só para cima? Cuidado, paciência e atenção. Um grande abraço a todos, uma semana extremamente abençoada e muito lucrativa. Queridos, fiquem com Deus. Se atentem, dá aquele like, dá aquela moral, né? Comentar, compartilhar. Deixem aqui o seu comentário de como foi a sua semana, do que você precisa de ajuda. E, por favor, façam a inscrição lá na nossa mentoria. Te garanto, vou te ajudar muito. Estamos dedicados e vamos fazer acontecer. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!